Sejam bem-vindos nessa parte 2, né, que nós estamos tratando aqui do assunto de bases de pilares, né, estruturas de aço. Eu vou continuar apresentando mais alguns aspectos sobre disposições construtivas de placas de base. Então, nessa figura que está aqui, deixa eu pegar aqui o ponteiro, né? Nessa figura que está aqui, eu estou apresentando a vista em planta de uma placa de base. Vocês estão vendo aqui um perfil laminado do tipo W, pode ser um perfil HP, já que a largura é relativamente próxima aqui a altura do perfil é próxima da largura. É claro que o desenho não está em escala, mas se aproxima de um perfil H, né? Certo? E vocês estão vendo aqui 4 chumbadores que foram dispostos externamente às mesas do perfil, o que configuraria uma ligação do tipo engastada, né? Ou seja, uma ligação rígida na base de um pilar. E eu estou colocando aqui dois cortes, um corte A, que é paralelo à alma, e um corte B, o corte BB, que é paralelo às mesas. Tem alguns aspectos construtivos que nós vamos ter que nos atentar com relação aos espaçamentos entre furos de chumbadores na placa de base e entre furo de chumbador e borda da chapa, né, da placa de base, ou até a face do pilar, no caso aqui a face da mesa. Então essa distância entre o centro do furo, a borda da placa de base, e entre o centro do furo e a face da mesa do perfil, certo? A gente chama aqui, denomina de A1, seguindo a mesma nomenclatura, simbologia que está presente no livro do professor Facuri e da Ana Lídia, né? E do Rodrigo Caldas, certo? Então, nós temos A1, a recomendação é que A1, essa distância aqui, né, seja no mínimo, né, um valor mínimo de 2 vezes o diâmetro do chumbador. Aí você pode ter diâmetro de chumbador ali de meia polegada, de 5 oitavos, de 3 quartos de polegada e assim por diante, né? Ou seja, 12,7 milímetros, 16 milímetros, 19,5 milímetros e assim por diante. Então essa distância A1, por uma questão construtiva, a gente coloca como sendo 2 vezes o diâmetro do chumbador. Isso é uma dimensão mínima, né? Uma dimensão mínima para o A1. Outra dimensão que a gente tem que se atentar é a distância entre centro de chumbadores, entre centro de furos de placa, né, portanto, que a gente denomina aqui como sendo A2. E aí tem que respeitar um valor mínimo igual a 4 vezes o diâmetro do chumbador. Então, se você tiver aí um chumbador de 3 quartos de polegada, né, 19 milímetros, então basta a gente pegar aqui 4 vezes 19 dá mais ou menos 76 milímetros. Então, para um chumbador de 3 quartos de polegada, a distância mínima entre chumbadores seria da ordem de 76 milímetros. Você pode arredondar para 80, né? Se você preferir trabalhar com distâncias múltiplas de 5 milímetros, né, para facilitar a fabricação, mas enfim. Vamos para outra vista aqui, né? Aqui eu estava tendo a vista em planta. Aqui eu estou mostrando a vista em elevação, a face frontal e a face lateral dessa ligação que eu acabei de apresentar. Essa figura 3 do livro do professor Facuri, e ela traz vários aspectos que a gente vai ter que se atentar com relação à simbologia. A maior dimensão da placa de base a gente chama de HPB. No caso é o comprimento da placa de base, que no caso ali é paralelo à alma do perfil, tá certo? E a menor dimensão da placa de base, BPB, é a dimensão paralela à mesa do perfil, certo? Geralmente é a direção em que o pilar sofre menos flexão, às vezes ou nenhuma flexão, né? Não tem nenhuma solicitação à flexão nessa direção. Ou se tem, ela é relativamente pequena quando comparada com essa. E aí a gente chama essa dimensão da placa, essa largura de
BPB, né? A largura da placa de base. Aqui no caso é o comprimento da placa de base. Aí nós temos aqui A1 e A2 que eu já comentei, né? A distância do centro do furo para a borda ou para a face do pilar. E A2 que é a distância entre centro de furos de placa de base. A placa de base ela tem uma espessura TPB, tá certo? TPB. E ela é assentada sobre aquele... A gente tem uma folga ali que é preenchida com concreto, com grout, né? Microconcreto. Essa altura aqui nessa argamassa a gente chama de HAR. E esses chumbadores, eles possuem as extremidades rosqueadas e uma parte desse chumbador ela fica mergulhada, né, ancorada dentro do elemento de fundação, segundo uma dimensão HAN, né, o comprimento da ancoragem desses chumbadores. É claro que esse comprimento dessa ancoragem depende do diâmetro do chumbador, do sistema de ancoragem que você está utilizando. Aqui eu estou apresentando um sistema de ancoragem por porcas e arruelas. A arruela não está destacada aqui, mas geralmente a gente usa uma arruela, certo? Então, nessa figura que está aqui, nós temos apenas a porca como sistema de ancoragem, mas nós podemos ter outros sistemas como eu vou mostrar a seguir. Outro parâmetro que interfere significativamente aqui na ancoragem, né, dos chumbadores é a própria resistência à compressão do concreto, tendo em vista que esses chumbadores, ao tentarem ser arrancados, eles criam ali fissuras, né, diagonais, e que, portanto, por se tratar de uma fissura diagonal, significa que o concreto fissurou a tração por causa dessa solicitação que você está impondo ao tentar arrancar o chumbador, né? E todo mundo sabe que a resistência à tração do concreto é proporcional ali, diretamente proporcional à resistência à compressão do concreto, né? O FCK do elemento de fundação. Aqui eu já estou com a minha Videl aqui do lado, ela já está bem íntima, né, dos vídeos. Parece que ela gosta, ela está lá fora, mas quando eu começo a gravar os vídeos, ela aparece aqui para mostrar a face dela. E aí, outro aspecto importante são as dimensões do bloco do elemento de fundação, né? Aqui eu estou mostrando na direção H da placa, eu vou ter HBL, que é o comprimento do elemento de fundação. E a largura do elemento de fundação, o bloco de fundação, é o BL, tá certo? E esse bloco, esse elemento de fundação tem que ter uma altura mínima, certo? Que eu estou chamando aqui de Hzinho BL, H minúsculo, né? E essa altura tem que ter um valor mínimo que é para permitir a ancoragem dos chumbadores. Então, frequentemente, quando o projetista de fundações está fazendo ali o projeto estrutural do elemento de fundação, ele tem que se atentar para essas dimensões mínimas, né? Principalmente aqui com relação à altura, para permitir a ancoragem dos chumbadores, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Como eu estava falando para vocês, existem diversos sistemas de ancoragem para os chumbadores. O que eu estava apresentando no slide anterior era esse aqui, em que o chumbador, na extremidade inferior dele, ele tem ali uma porca e uma arruela, tá certo? E aí quando você tenta arrancar esse chumbador de dentro do concreto, né, cria-se ali aqui nessa superfície da porca e da arruela uma área de contato, tá certo? Que espraia as tensões. Você está aplicando uma força T aqui no chumbador, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Você está aplicando uma força de tração aqui nesse chumbador. Então criam-se aqui tensões no contato entre a arruela e o concreto, e essas tensões elas se espraiam, né? E aí cria-se ali o mecanismo de resistência do concreto tentando ser arrancado com o chumbador, né? E aí esse comprimento aqui vai depender do esforço de tração que você está considerando, que na maioria dos casos é o próprio esforço de escoar que provoca o escoamento dos chumbadores, do diâmetro do chumbador, tá certo? Da área de contato, da resistência à compressão do concreto e assim por diante. Aí existem outras formas. Nós temos aqui uma ancoragem feita em L. Você pega o chumbador e faz uma dobra a 90 graus, né? Obviamente que você tem que respeitar
um, um raio mínimo de dobragem para essas armaduras, para que para que esse chumbador não sofra uma micro fissura ali na região na dobra, né? Se você fizer uma dobra muito fechada, pode ser que surjam micro fissuras aqui nessa curva e aí você comprometa a resistência do chumbador. Outra forma é o gancho, formando um gancho em 180 graus, a gente chama de ancoragem em J, mas aqui no Brasil frequentemente a gente chama de gancho em guarda-chuva, parece a perna do guarda-chuva, até mesmo tem alguns projetistas que chamam de bengala, mas enfim, existem várias nomenclaturas para esse tipo de sistema de ancoragem, tá certo? E o outro que é menos comum aqui no Brasil, que é a fixação dos chumbadores na face inferior da placa de base por meio de solda, ou seja, você não teria uma porca aqui em cima, e na extremidade inferior do chumbador você teria uma chapa de aço soldada ao chumbador, tá certo? Só que esse sistema ele tem suas complexidades, né? Porque no caso aqui a placa de base ela já vai vir soldada aos chumbadores. Então o pilar, o elemento estrutural que vai ser apoiado aqui nessa placa de base teria que ser soldado à placa de base. Então geralmente a gente não encontra muito essa situação não encontra essa situação esse sistema de ancoragem de uma maneira mais corriqueira. Esses três tipos aqui são mais comuns, principalmente esse daqui, né? Principalmente esse aqui eu vejo bastante em obras aqui na região, né? Que é a ancoragem em J, tá certo? Formando ali o gancho em 180 graus, certo? Vamos para algumas considerações adicionais que o professor Facuri, a Ana Lídia e o Rodrigo Caldas apresentam lá no livro deles. Então eu reproduzi aqui uma tabela que é apresentada no capítulo de placas de base com relação a algumas dimensões usuais em função do diâmetro dos chumbadores. Então vocês têm aqui chumbadores de 3/4 de polegada, 7/8, 1 polegada, 1 1/4, 1 polegada e meia, 1 3/4 e 2 polegadas. São os diâmetros de chumbadores mais usuais, embora eu já tenha visto chumbadores de 5/8 também, que seriam 16 milímetros. Aí vocês vão ter algumas dimensões usuais aqui da placa de base. Nós temos aqui o H2. H2, se a gente voltar para a figurinha que eu tinha apresentado anteriormente, H2 aqui é o comprimento, né, da face do bloco até a ponta do chumbador, ou seja, quanto do chumbador tem que ficar para fora do bloco de fundação, tá? Quanto do chumbador tem que ficar para fora do bloco de fundação para permitir que você possa fixar a placa de base depois que o elemento de fundação já tem o seu concreto devidamente endurecido, né? Então H2 essa dimensão em milímetros vai depender do diâmetro do chumbador. E você tem R1 e R2. R1 e R2 são os comprimentos da rosca do chumbador. No caso do tipo do sistema de ancoragem que a gente está usando, que é com porca lá mergulhada no concreto, R2 é o comprimento da rosca que está mergulhado no concreto, né? Esse comprimento daqui para cá, o comprimento da rosca. E R1 é o comprimento da rosca na parte superior do chumbador, tá? Na parte superior do chumbador. Também vai depender ali do diâmetro do chumbador. Vocês têm agora DH. DH é o diâmetro do furo na placa de base, tá certo? Reparem aqui que o furo da placa de base ele é relativamente maior do que o diâmetro do chumbador. Por quê? Frequentemente a gente não usa furos padrão, né, na placa de base. O que é um furo padrão? É aquele que é o diâmetro do chumbador mais 1,5 milímetros, tá certo? Para você ter uma pequena folga. No caso de placas de base,
a gente usa furos na placa de base relativamente maiores, que é para permitir ajustes na placa de base, mesmo que você cometa pequenos deslizes ali na alocação dos chumbadores. Lembrem que uma vez que o elemento de fundação foi concretado, não há como você alterar a posição do chumbador, né? Não há como você alterar a posição. Você pode até deixar algumas folguinhas, como eu mostrei em vídeo passado, para você poder empurrar o chumbador um pouquinho para cá ou para lá, ou seja, entortar ele, né? Entortar o chumbador para permitir que ele entre nos furos da placa de base. Mas com grande frequência é mais fácil você fazer um diâmetro do furo na placa de base relativamente maior para permitir e facilitar esses encaixes, tá certo? TAE, no caso aqui, é a espessura da arruela especial. O que é uma arruela especial? Bom, vamos lá. Como eu faço furos na placa de base que são maiores, relativamente maiores do que o diâmetro do chumbador, quando eu vou apertar esse chumbador com a porca, se o furo da placa de base é muito maior do que o chumbador, pode ser que essa porca acabe desgastando a borda desse furo, ou até mesmo ela penetre o furo da placa de base. Então a gente faz o que? A gente coloca uma arruela especial sobre a placa de base. Essa arruela, ela tem uma espessura considerável, né? Ela é quase considerada, praticamente uma chapa de aço, que é para permitir que a porca, né, a primeira porca que você vai colocar, ela se apoie na arruela especial. Por isso que é TAE, a espessura da arruela especial. E aí ela vai garantir um apoio para a primeira porca de aperto e garantir que essa porca de aperto possa ser devidamente arrochada, né? Sem que ela acabe penetrando no furo da placa de base. Aí nós temos também as dimensões em planta. Essas arruelas, diferente do que a gente tem como comum, né? As arruelas especiais, elas são quadradas. Então, para chumbadores de 19 milímetros, a gente vai ter arruelas ali de 50 por 50 milímetros, até no caso mais extremo, em que você tem chumbadores ali de 2 polegadas com arruelas de 125 por 125 milímetros. E olhem aqui as espessuras dessas arruelas especiais. São espessuras consideráveis, levando em consideração que elas servem de apoio para a primeira porca que vai fazer o aperto. Então elas precisam ter uma resistência considerável, tendo em vista que elas vão receber uma carga perpendicular ao seu plano e elas podem sofrer flexão, né? Elas podem sofrer flexão. Temos também aqui a altura da camada de argamassa lá do grout, que vai variar de 40 até 90 milímetros, né? De 40 até 90 milímetros, dependendo de novo, né? Novamente aí do diâmetro do chumbador, tá certo? Isso aqui eu já comentei. Então nessa imagem aqui eu retrato uma arruela especial. Eu não sei dizer ao certo qual seria o diâmetro desse chumbador, mas vocês vejam que essa porca aqui não foi feito o aperto dela ainda, tá? Mas ela vai se apoiar diretamente sobre a arruela especial. Lá no livro do professor Facuri, da Ana Lídia e do Rodrigo Caldas, vocês vão encontrar que sobre a arruela especial é comum colocar também uma arruela comum, aquelas arruelas que acompanham o próprio sistema ali da porca, né? Então, para aquele diâmetro de chumbador, você vai ter uma arruela comum que ficaria apoiada sobre a arruela especial. Nessa imagem que está aqui retratada, a porca está sendo apoiada diretamente sobre a arruela especial. Ela vai ser feito o aperto, né? Vejam que não foi colocado a argamassa de regularização ainda. Provavelmente esse pilar ele ainda vai ser ajustado, né? Com relação ao nível da placa de base, com relação ao prumo. Então não foram feitos os apertos ainda, tá certo? Então tá aqui, ó, lá no livro do professor Facuri, da Ana Lídia e do Rodrigo Caldas, vocês vão ver que as arruelas especiais
devem ser acompanhadas de arruelas comuns com 4 milímetros de espessura, a espessura da arruela comum, né? Tá certo? Outra observação que vocês vão encontrar lá no livro é que essas arruelas especiais, o aço que compõe a arruela especial tem que ter uma resistência maior ou igual à placa de base ou do chumbador, o que for maior. Então, se você está usando uma chapa de base ali com a tensão de escoamento de 350 megapascal, e o chumbador também, então no mínimo a arruela especial tem que ter uma resistência ao escoamento de 350 megapascal, tá? Não faz sentido você usar aços com menores resistências, porque pode ser que a arruela acabe se desgastando quando você for tentar fazer o aperto, tá bom? Então vamos para mais algumas considerações aqui. Voltei com a nossa figurazinha com a vista em planta. A largura da placa de base, essa dimensão aqui, ó, essa dimensão da placa de base tem que ser no mínimo a largura da mesa do perfil, nosso BF, tá certo? Mais 2 vezes a distância mínima, né, do centro dos furos para a borda da placa, que é aquela distância A1. Então, no mínimo, o BPB, para que a gente tenha uma estimativa das dimensões da placa de base, tem que respeitar esse valor aqui. E a espessura da placa de base, com grande frequência nas estruturas de aço, a gente tem a placa de base com espessura ali da ordem de 19 milímetros, valor mínimo, né? Valor mínimo, mas que pode subir ali para 1 polegada, 1 polegada e meia, 1 polegada e 1/4 polegada e assim por diante. Com relação à argamassa do grout, que faz o preenchimento da base da placa da face inferior da placa de base, nós temos algumas condições mínimas também. Primeiro, lá pela NBR 6118, vocês sabem que dependendo do grau de agressividade, o FCK do elemento de fundação, no mínimo vai ter um valor ali de 20 megapascal, mas dependendo ali da classe de agressividade, você pode subir para 25, 30 megapascal, 35, 40 e assim por diante. Só que o FCK da argamassa, né, da argamassa expansiva, do grout que é colocado aqui, tem que respeitar no mínimo 50% a mais, né, 50% a mais da resistência à compressão do concreto do elemento de fundação. Então 1,5 do FCK no bloco. Então se o seu bloco, o seu elemento de fundação tem ali um FCK de 20 megapascal, tá certo? O grout teria que ter ali, o grout, né, que vai fazer o preenchimento, teria que ter uma resistência mínima, um FCK mínimo de 30 megapascal, 50% a mais, né? 50% de 20 é 10 megapascal, então 20 mais 10, 30 megapascal, tá? O elemento de fundação, como vocês vão ver nas disciplinas de estruturas de concreto armado, na parte relativa a projeto estrutural de fundações, os elementos de fundação eles vão possuir ali as armaduras para que as tensões da placa de base sejam distribuídas até chegar no solo. Então você tem ali os mecanismos dentro do elemento de fundação, você tem os mecanismos de bielas e tirantes, né? As bielas são os campos de tensão no concreto comprimidos e os tirantes são os elementos tracionados que são representados pelas armaduras. Então o bloco de fundação aqui que está sendo retratado, ele vai ter ali armaduras, deixa eu pegar aqui o ponteiro, a gente vai ter aqui as armaduras principais do tirante, essas armaduras horizontais, tanto na direção HPB como na direção BPB, né? Então tem armaduras formando uma gaiola, uma malha, né, cruzada na horizontal, certo? Assim como você vai ter armaduras secundárias, né, seja para montagem da gaiola, tá? Que está representada aqui por essas armaduras tracejadas, tanto na horizontal como na vertical, como também vão ter armaduras para combater, dependendo ali das dimensões do elemento de fundação, vocês vão ter armaduras que têm o papel de combater
fissuras por causa da retração do concreto. Então forma-se literalmente ali uma gaiola de armaduras no elemento de fundação para que ele transfira essas tensões até o solo, né? Tá certo? Então o comprimento do elemento de fundação, que seria isso aqui, ó, deixa eu pegar o ponteiro, HBL é o comprimento do HBL é o comprimento aqui do nosso elemento de fundação. Ele tem que ser no mínimo o comprimento da placa de base, mais 11 vezes o diâmetro do chumbador. Isso tem um motivo importante, que é para fazer com que o espraiamento das tensões dos chumbadores, né, quando você tenta arrancar eles, esse espraiamento de tensões ele fique totalmente contido dentro do espaço disponível do bloco de fundação, né, do elemento de fundação, tá certo? Então por isso que a gente diz, olha, o comprimento do bloco é o comprimento da placa de base mais 11 vezes o diâmetro do chumbador, né? Então é uma dimensão mínima, tá? Uma dimensão mínima. Do mesmo modo, a largura, que dá, no caso aqui perpendicular ao plano aqui do computador, né? A largura do bloco de fundação também vai respeitar o mesmo critério. Vai ser a largura da placa de base mais 11 vezes o diâmetro do chumbador. Novamente é para garantir que esse campo de tensões, esse cone, né, de ruptura que se forma tentando arrancar o chumbador de dentro do concreto, ele fique contido dentro do espaço disponível do elemento de fundação. Então são dimensões mínimas. Com relação à altura do bloco, né, certo? A gente tem que respeitar aqui a altura do bloco, esse danado aqui, ó, HBL, tá certo? Tem que ser o maior valor entre o comprimento de ancoragem do chumbador mais 200 milímetros, né, mais 200 milímetros, ou o que foi determinado no projeto estrutural da fundação, o maior dos dois valores. Então sempre tem as duas condições. De repente você recebe ali do projetista de fundações a dimensão já do elemento de fundação, e essa dimensão já atende o comprimento de ancoragem do chumbador mais 20 centímetros, tá certo? Então são considerações básicas, né, sobre as dimensões do elemento de fundação. Então eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esse é um assunto, essa parte inicial dos vídeos ela é cheia de detalhezinhos, mas são detalhes importantes para que vocês possam fazer aí algumas considerações prévias quando forem projetar uma placa de base. Espero que vocês comentem, né, curtam ou deixem um dislike, mas não deixem de se engajar nos vídeos que são apresentados aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.